Olá, gente, vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia comigo, professora Elvia. Então, na aula de hoje eu irei abordar alguns aspectos que são extremamente importantes para o crescimento microbiano. E de antemão eu já apresento a vocês duas imagens que se referem a placas de Petri. Placas essas que contêm aí um meio de cultivo para que seja possível o crescimento de bactérias. Sendo que nessa primeira imagem aqui, a gente observa zigue-zague. E o que quer dizer isso? Quer dizer que toda amostra que a gente for semear no nosso meio aqui, ele precisa ser feito em zigue-zague, que é você vai deixar uma maior quantidade de amostra em um ponto, em uma região da sua placa, até você finalizar. Então, quando você finaliza já aqui nessa terceira região, aí você já vai observar que nessa região a quantidade de bactérias ela vai ser menor, ou seja, a quantidade de colônias será menor. Por quê? Porque você já esgotou durante a semeadura a sua amostra. Se a gente for observar aqui, que seria a região em 1, numerada em 1, nessa outra placa, a gente observa uma maior quantidade de amostra. Isso por quê? Porque foi utilizado a primeira parte ali da amostra. Como assim? Então, você semeou uma maior quantidade aqui nessa região. Nessa terceira região aqui, a gente já consegue observar alguns pontos de colônias separadas, que fica bem melhor para você fazer a visualização em microscópio, né? Preparar a sua lâmina para visualização em microscópio. E aqui a gente tem alguns fatores que são necessários para o crescimento microbiano. Entre eles a gente tem os fatores físicos, como temperatura, pH, a questão do oxigênio também é extremamente importante e a gente vai ver mais adiante. Aqui nós temos a classificação das bactérias quanto à temperatura que elas conseguem suportar. Temos as psicrófilas, que vão variar aqui a temperatura entre 15 a 20 graus, mesófilas entre 25 e 40 graus e as termófilas entre 50 a 60 graus. E aqui a gente teria um gráfico mostrando quais são as bactérias que suportam essa temperatura. A gente teria aqui a Flavobacterium, que ela é considerada uma psicrófila. Nós temos aqui uma bactéria mesófila, Escherichia coli, que suporta, né, essas temperaturas entre 20 e 40 graus. Nós temos aqui a Thermos, que ela já é uma termófila, ou seja, ela já consegue sobreviver até 60 graus. E nós temos aqui a Thermococcus, que ela é uma termófila extrema, ou seja, ela pode sobreviver até 90 graus. Nós temos ainda outra situação bastante interessante, que é em relação ao efeito da quantidade de alimento em relação à velocidade de resfriamento e sua probabilidade de deterioração em um refrigerador. Então, a partir do momento que você coloca um alimento para resfriar, ele estaria ali mais ou menos numa temperatura, pensando naquele alimento que vai estar numa temperatura ambiente, e se ele chegar aqui a uma temperatura inferior, que seria inferior a 15 graus, que seria aquela do refrigerador, muitas vezes iria proporcionar o crescimento de bactérias. A gente tem aqui o exemplo da Bacillus cereus, que ela tem a capacidade de multiplicar no arroz quando é retirado esse alimento, né, do preparo, enfim, do aquecimento e é colocado imediatamente no refrigerador. Então, ele possibilita que essa bactéria ela tenha uma alta capacidade para, de fato, crescer nessa temperatura. Nós temos aí outros fatores, como o pH e a pressão hidrostática.
Quando a gente fala de pH, a gente se refere à acidez e à alcalinidade, ou seja, a gente vai para aquela faixa de pH. E aí a gente tem a classificação das bactérias, que elas podem ser acidófilas, neutrófilas ou alcalófilas. Quando a gente fala que ela é acidófila, a gente pode colocar aí um pH entre 0,1 a 5,4. Neutrófilas, ela vai variar, não seria aquele intermediário do 7, em si, entre 5 e 8. As alcalófilas, elas podem ir desde 7 até 11. E temos aqui algumas bactérias que são representantes, que elas podem, né, sair da neutralidade e chegar a serem alcalófilas, a depender do local onde elas possam estar. Nós temos aí a pressão hidrostática, que seria relacionado às bactérias que conseguem viver em altas pressões, e aí elas vão ser chamadas de barófilas. Nós temos também outras situações que são bastante interessantes, que é em relação à quantidade de sais. Então, as bactérias, elas também podem ser classificadas quanto ao ambiente que elas vivem. Aí a gente tem aquelas que são halófilas, extremas ou obrigatórias, que conseguem viver em altas concentrações de sais. E temos aquelas também que são halófilas facultativas, que não requerem grandes concentrações de sais, mas elas conseguem sobreviver em regiões com até 2% de sal. Nós temos ainda os fatores químicos que a gente poderia mencionar aqui, como fator químico. Os compostos que são essenciais ou aqueles elementos que são essenciais para a manutenção da vida. Por exemplo, o carbono, que ele é primordial como molécula básica para a estrutura da matéria. Nós temos aí o nitrogênio, enxofre e fósforo, que eles também são importantíssimos na síntese de material. Nós temos os elementos traço, que eles são importantes, mas em menor quantidade, como o ferro, o cobre, o molibdênio e zinco. E nós temos o queridinho aqui, que é o oxigênio. Mas o oxigênio, ele tem formas tóxicas. Como assim? O oxigênio singleto, os radicais superóxidos, o ânion peróxido e o radical hidroxila. Então, esses daqui são os que a gente conhece como as espécies reativas de oxigênio, que são as éreos. Mas aí, o porquê que eles podem ser ruins? Porque eles podem causar uma toxicidade nas células, ou seja, a célula, ao ponto que ela produz esses radicais, né, essas formas tóxicas, ela pode também sofrer aí toxicidade. E às vezes vai depender do ambiente onde ela se encontra. Mas se é uma bactéria, então ela vai produzir aquilo que ela precisa para metabolizar. Mas se ela estiver no meio ali, numa célula, próximo de uma célula eucariótica, que esteja produzindo muitos radicais livres, muitas espécies de oxigênio, isso daqui poderia ser tóxico para essa célula procariótica e assim ela não sobreviver. E aqui a gente tem um ponto-chave, que é o efeito do oxigênio no crescimento das bactérias. Então, a gente tem uma classificação. E essa classificação ela é bem interessante porque, através de um meio, né, um meio aqui de cultura sólido colocado em tubos, a gente observa aqui como que a bactéria ela se comportou dentro desse meio. Esse primeiro tubo aqui contém aqueles que são aeróbios obrigatórios, então é aqueles que só conseguem crescer se tiver oxigênio. Então eles vão ficar aqui, ó, na parte superior, na superfície do meio. Aqueles que são os aeróbios facultativos, ou seja, eles podem crescer na presença de oxigênio, mas em menor quantidade. Então, eles vão ficar aqui, ó,
eles vão ficar espalhados ao longo aqui do meio. E aqueles que são anaeróbios obrigatórios, eles vão ficar aqui, ó, retidos no fundo do meio. Por quê? Porque na presença aqui de oxigênio, eles não vão sobreviver. Então, eles não vão tolerar a presença de oxigênio. Aqui nós temos os que são anaeróbios aerotolerantes. E o que quer dizer isso? Eles vão conseguir metabolizar, porém, eles vão sofrer ainda um pouco com a presença do oxigênio. Então, é apenas um crescimento aeróbico. O crescimento ele continua na presença de oxigênio, mas essas bactérias elas podem, né, ter suas enzimas neutralizadas. E a gente ainda tem aqueles que são os microaerófilos. O que é isso? São aqueles que requerem uma baixa concentração de oxigênio. Então, eles vão ficar geralmente retidos aqui no meio, na parte, né, do meio aqui, no meio do meio, basicamente isso. Aqui nessa parte mediana do frasco, melhor assim. E aqui a gente tem, né, uma pergunta bem simples. Quais seriam os nutrientes necessários para o crescimento dos micro-organismos? Nós temos aí carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo e vitaminas. Então, são essenciais para que a bactéria, ou o fungo, enfim, eles consigam sobreviver e consigam metabolizar e fazer sua respiração ou fermentação. Aí, vejam só, se a gente já entende que é necessário oxigênio, é necessário carbono, é necessário vitamina, fósforo, enxofre, enfim. Então, como é que eu posso simular em laboratório um ambiente para que os micro-organismos eles consigam crescer e se desenvolver, né? A gente tem o meio de cultura. Em alguns materiais a gente encontra também meio de cultivo. Então, mas no geral a gente vai tratar como meio de cultura. Esse meio de cultura nada mais é do que um material nutriente preparado para o crescimento dos micro-organismos em um laboratório. Então, os micro-organismos eles são introduzidos em um meio de cultura para iniciar o crescimento. E eles são chamados de inóculo. Então, tudo é inoculado. Aqui no meio, aqui a gente tem a placa de Petri com o meio de cultura e aqui a gente tem uma haste. Aí aqui vejam só, os micro-organismos que crescem e se multiplicam dentro ou sobre o meio de cultura, eles são denominados cultura. Então, tudo que crescer aqui nesse meio é chamado meio de cultura. E aí os meios com H, eles são geralmente contidos em tubos de ensaio ou placas de Petri. As placas de Petri são essas aqui e os tubos de ensaio eu mostro já já. As placas de Petri, elas são denominadas dessa forma, em homenagem ao seu inventor. Elas são rasas com uma tampa que a recobre até o fundo para evitar contaminações. Quando preenchidas, são chamadas de culturas sólidas em placas de Petri. E aqui a gente tem os tubos, geralmente eles ficam inclinados e esses tubos de ensaio são denominados dessa forma de inclinados, quando a solidificação é feita com o tubo inclinado em um ângulo de modo que uma grande área da superfície esteja disponível para o crescimento. Quando o H é solidificado em um tubo mantido na vertical, ele vai ser chamado de profundo. Então, a forma como você deixa ou o meio que você utiliza, ele vai receber denominações diferentes. Aqui a gente tem o exemplo, né, de alguns tubos com diferentes meios. E aqui a gente tem alguns tipos de meios. A gente tem um meio quimicamente definido, que é aquele cuja composição exata é conhecida. Então, você vai utilizar um meio específico, por exemplo, para Escherichia coli. Então, qual é o meio que você vai utilizar? É um meio que ele vai ter que conter
fosfato de amônio, glicose, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, fosfato de potássio e água. Então, esse daqui é o meio que é próprio. Ele é próprio para quem? Para Escherichia coli. Então, é um meio quimicamente definido. Nós temos aquele meio que é o meio dito como complexo, que ele vai ser feito com extratos de leveduras, carnes ou plantas, ou até mesmo produtos das digestões destas leveduras ou até mesmo de outras fontes. Então, por exemplo, a composição do H-nutriente, ele é considerado um meio complexo para o crescimento de bactérias heterotróficas. Então, ele compreende ali desde carbono, sais, aminoácidos, purinas e pirimidinas, vitaminas, elementos traço como ferro, zinco, cobre, tampão e água destilada. Então, o meio complexo, ele vai ter ali uma riqueza maior de nutrientes para o crescimento das bactérias. Nós temos aqui também os meios e métodos para o crescimento anaeróbio. Então, imagine que eu estou manipulando uma bactéria que ela é anaeróbia, então ela não pode ter contato com o oxigênio. Então, por exemplo, as placas de Petri, elas têm que ficar todas, né, vedadas. Tem que haver também um indicador aqui de anaerobiose, que aí seria um azul de metileno. Aqui, um catalisador, um grampo, né, o tubo, a tampa desse recipiente, ela tem grampo, tem tampa com anel selador e vai ter também uma embalagem contendo bicarbonato de sódio e borohidreto de sódio, que é justamente para liberar gás carbônico e hidrogênio. Aqui nós temos uma câmara anaeróbia. Então, aqui o ideal é que não tenha nenhuma passagem de oxigênio para manipular as bactérias de interesse anaeróbio. Então, se vocês observarem aqui, o próprio local de colocar as mãos são luvas. Então, aqui a pessoa não vai ter contato nenhum com o meio, nem com as bactérias que estão sendo aqui inoculadas. A gente ainda tem as técnicas especiais de cultura, por exemplo, quando se trata de um micro-organismo que sabe-se o seu grau de patogenicidade, que o contágio dele é muito grave, então a forma que você vai manipular, ela tem que ser com o maior cuidado. A gente tem alguns exemplos como o Mycobacterium leprae, que é o bacilo da lepra, que cresce em tatus por causa da sua temperatura, que atende em tatus, por causa da sua temperatura, que atende às necessidades do micro-organismo. A gente tem a espiroqueta da sífilis, né, que causa a bactéria, né, que é o treponema, que causa sífilis, que em algumas linhagens não patogênicas desses micro-organismos tenham crescido em meio de laboratório. As bactérias intracelulares obrigatórias, como rickétsias e clamídias, que não crescem em laboratório. Então, tem algumas especificidades que precisam, de fato, de ter técnicas especiais. Outra importante imagem é essa daqui, ó. Técnicos em laboratório de biossegurança nível 4, né, que é o BSL-4. Então, a depender do micro-organismo ou até mesmo fazendo um adendo aí para os vírus, é importante que a gente entenda e saiba que dependendo do micro-organismo, da sua virulência, é necessário sim que eles sejam manipulados em laboratórios nível 4 de biossegurança. Aqui a gente ainda tem outro tipo de meio, que é um meio de cultivo diferencial, que é o H-sangue, que é um meio diferencial contendo hemácias. Então, esse H-sangue, né, é possível observar se as bactérias elas estão fazendo um processo de hemólise, ou seja, destruindo as hemácias. Aqui a gente tem outro exemplo do meio diferencial, com as 3 partes aqui da placa, com a região não inoculada,
uma com Streptococcus epidermis e outra com Staphylococcus aureus, também para observar o crescimento dessas diferentes bactérias. E aqui a gente tem um resumo de quais seriam os meios, né? A gente tem aqui o meio quimicamente definido, o meio complexo, o meio redutor, o meio seletivo, diferencial e de enriquecimento. O que eu mostrei para vocês foi o meio, né, quimicamente definido, que é, nesse caso, a sua finalidade é o crescimento de quimioautotróficos e fotoautotróficos. A gente tem aqui o complexo, que é para a maioria dos micro-organismos quimioheterotróficos. A gente tem aqui o redutor, que é obrigatoriamente, né, é utilizado para o crescimento de anaeróbios. O seletivo, que você só vai utilizá-lo quando você quer uma bactéria ou um fungo em específico. O diferencial, que ele vai, né, a diferenciação das colônias, dos micro-organismos de interesse em relação aos outros, como foi mostrado aqui, né, que pode ser inoculado diferentes bactérias e diferentes espécies. E o enriquecimento, que seria aquele meio, ele é semelhante ao seletivo, mas ele tem uma capacidade de fazer com que esse crescimento ele seja intensificado. Então, ele, de fato, ali tem mais nutrientes para favorecer o crescimento das bactérias. E aí a gente vai para a obtenção de culturas puras. Como que a gente faz a obtenção de culturas puras? A gente tem um método de esgotamento, que é utilizado para isolar as culturas puras de bactérias, que foi o que eu falei no início, que é quando você faz esse método de zigue-zague para fazer a semeadura da sua amostra. E aí a gente tem um detalhe bastante interessante, que é relacionado à preservação dessas culturas bacterianas. A gente pode fazer por meio da refrigeração, pode ser utilizada para armazenamento de culturas bacterianas por períodos curtos, e aí a gente teria o congelamento em baixa temperatura, e a gente também poderia fazer o processo de liofilização, ou seja, reduzi-las a um pó. E aí esse pó a ser misturado com o meio de cultura, enfim, ele vai ser diluído e essas bactérias, ou fungos, elas podem retornar, né, a se dividir, a crescer. E aqui seriam, né, alguns frascos contendo bactérias liofilizadas. E aqui a gente tem uma curva do crescimento bacteriano. Isso aqui é muito interessante, porque as bactérias, o seu crescimento são classificados em fases. A gente tem a fase de lag, que é quando há um início, né, do crescimento. A gente tem a fase de log, quando aumenta exponencialmente o crescimento da bactéria. Tem a fase estacionária, que é quando começa ali a ter um equilíbrio entre a morte e a produção de novas bactérias. E a fase propriamente da morte celular, que é quando a taxa da população, ela de fato, ela vai cair. O que é muito interessante aqui é que a gente entenda essa diferença. Lag é quando há o início do crescimento. Log é quando há um aumento da população. Estacionária é porque já está em equilíbrio. E morte celular, logicamente, é porque a população já está morrendo, né? As células já estão morrendo. E aqui a gente tem um método que é bem interessante, que é a diluição seriada. Então, a partir do momento que você tem aqui o seu inóculo e insere ele na placa, no seu meio aqui, o que vai acontecer? Como ele não está diluído, então a tendência é que você tenha aqui a placa toda completa. E aí, se você diluir, então aqui você, pronto, aqui tá, digamos que aqui ele esteja 100%, o seu meio, né, a sua amostra. Então, você pega 1 ml e coloca aqui no tubo. Então, você colocou 1 ml do caldo ou melhor, 1 ml da sua amostra
em 9 ml de caldo. E aí você foi e inoculou. Mas aí você percebeu que ela ainda não está diluída o suficiente. Então você pegou 1 ml daqui e transferiu para outro tubo contendo 9 ml de caldo. E aí você fez mais uma diluição, mas ainda não foi interessante para você. Então você pegou mais 1 ml daqui desse tubo e inseriu em outro. Então você diluiu mais. E aqui você observa já as colônias, e aqui já é possível de fazer uma contagem. Mas aí você ainda não achou, né, suficiente, então você diluiu mais uma vez. Então, a cada diluição que você faz, você multiplica 10, e aí você observa, já que são 10 ml, você observa aqui que a última diluição que foi feita, ainda apareceram 4 colônias, então foi 1 para 100 mil. Por quê? Porque cada vez que você diluiu aqui, você diluiu em 10 ml. Então, aqui é a quantidade de colônias que é possível que você encontre a cada diluição que vai ser feita. Então, a última, ela teria isso aqui, ó, 4 colônias. Mas aí, se a gente for observar como é feito o cálculo, o cálculo vai ser o número de colônias na placa vezes o índice de diluição da amostra. Então, é o número de bactérias. Então, se eu tenho 32 colônias nessa placa aqui, que é aqui você já consegue ver as colônias já separadas, então você vai multiplicar 32 vezes 10 mil. E aí você teria um total de 320 mil bactérias por ml da amostra. Então, vejam só a quantidade de bactérias que a gente pode encontrar. Aqui a gente tem outro método, que é o método de preparação das placas para a contagem. Então, o que é que acontece aqui? Aqui é colocado, né, o meio e, lógico, havendo já uma diluição, então esse meio, ele nessa parte aqui da incorporação, né, ele é feita a inoculação aqui, a adição do H, é feita uma agitação e aí é observado as colônias que crescem tanto na superfície como aquelas que crescem dentro do meio solidificado. Nesse outro aqui, a gente já teria o que? O método de espalhamento. Então, aqui a gente já teria um meio, é inserido aqui o inóculo, né? Feito o inóculo aqui. E aí ele é espalhado a partir dessa forma, né, que foi feita aqui, com o espalhamento que foi feito, as colônias, elas também vão aparecer. E, no geral, elas só vão crescer onde? Elas só vão crescer na superfície. Por que esse daqui cresceu também dentro do meio? Por conta que ele foi misturado. A minha amostra ela foi misturada com o meio, e nessa situação não. Ela foi só colocada na superfície, foi só espalhada na superfície da placa. E aqui a gente tem mais ou menos como acontece, né, a contagem de bactérias por filtração. Então, muitas vezes, né, pode ser feita aí as bactérias em 100 ml de água retidas na superfície da membrana do filtro, e aqui já o filtro com as bactérias. Então, existe um equipamento que você pode colocar, que tem uma lupa, enfim, e também tem esses quadrantes aqui, que você consegue fazer essa contagem das colônias das bactérias. E aqui a gente tem, né, a contagem microscópica direta de bactérias com uma câmara de contagem. Então, aqui tem uma grade, né, com cerca de 25 quadrados, aí é colocado lâmina, lamínula, enfim. E aí é feita a suspensão bacteriana, suspensão bacteriana é adicionada e preenche o volume raso sobre os quadrados, e aí ficaria mais ou menos dessa forma. E tem um corte, né, transversal da câmara de contagem. A profundidade embaixo da lamínula e a área de quadrados são conhecidas. Desse modo, o volume da suspensão bacteriana sobre os quadrados pode ser calculado da profundidade vezes a área. E aqui a gente tem
que é a contagem, né, microscópica de todas as células em vários quadrados grandes são contadas e os números são utilizados para calcular a média. O quadrado grande mostrado aqui tem 14 células bacterianas. Então, é aquela mesma situação. Então, você multiplica a quantidade que você tem, aqui no caso já vai ser de células, pelo mililitro aqui, ou seja, quanto tinha aqui nessa região. Então, nós tínhamos aqui 1.250.000. Então, a gente teria aqui 17.500.000 células em 1 mililitro. Então, tudo depende da forma como você vai contar. Na outra imagem, a gente tinha a contagem de colônias. Aqui a gente tem, de fato, a contagem de bactérias. Então, cada análise ela vai variar de acordo com o que o pesquisador quer saber. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês e até breve.